Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Estamos aqui nesta manhã e eu louvo a Deus, glorifico a Deus pelo amor dEle, a misericórdia dEle que é tão grande. Esta noite eu consegui dormir a noite inteira, deitei 10 horas e acordei 6 horas da manhã. Isso faz dias que não acontecia. E daí, como vocês estão? Estão bem? Eu vou fazer uma live aqui. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas. Oséias Lima, tudo bem? Como você está? E eu quero falar, pessoal, sobre quando a instituição se torna mais importante do que o ser humano. Uma crítica teológica à religiosidade institucional. Professor Nelson, bacharel em teologia, mestre, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade. Eu fiz aqui um artigo científico, uma pesquisa, e o meu objetivo é justamente estar ajudando as pessoas, mostrando para as pessoas o quanto realmente a instituição religiosa ela se torna mais importante do que o ser humano. E o presente artigo, eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas, ok? E o presente artigo, ele faz uma crítica, analisa criticamente o fenômeno da religiosidade institucional, quando a preservação da estrutura religiosa passa a ocupar uma posição superior ao cuidado com o ser humano. E a pesquisa parte de uma perspectiva teológica cristã, utilizando como principal referência os ensinamentos e as práticas de Jesus Cristo apresentados nos evangelhos. Busca-se então compreender como estruturas religiosas, normas, tradições, hierarquias, cargos e interesses, Daniel, tudo jóia? Interesses institucionais podem, em determinadas circunstâncias, transformar-se de instrumentos destinados ao serviço das pessoas em finalidades que exigem submissão das próprias pessoas, do próprio ser humano. A análise demonstra que o problema não está necessariamente na existência da instituição religiosa, mas na intervenção de prioridades que ocorrem dentro dessa instituição, quando a organização, o poder, a instituição são colocados acima da dignidade humana. Só um momento. Acima da misericórdia, acima da justiça e do amor. A partir de textos bíblicos, especialmente nos evangelhos, observa-se que Jesus confrontou práticas religiosas que colocavam regras acima da necessidade humana. Observem bem. O estudo também aborda o legalismo, o autoritarismo religioso, a institucionalização da fé e a necessidade de uma espiritualidade, Zé Carlos, bom dia, tudo bem? Centrada no cuidado, na restauração e na dignidade da pessoa. Conclui-se que a instituição religiosa encontra sua
legitimidade teológica, bom dia Aldo, Hemógenes, conclui-se que a instituição religiosa encontra sua legitimidade teológica quando permanece como instrumento de serviço e não quando transforma o ser humano em instrumento de sua própria manutenção. Sejam bem-vindos todos vocês, José Carlos Raul Lopes, que Deus abençoe a todos vocês. A religião, ela desempenha papel significativo na história da humanidade. Edmilson, tudo bem? Elias Oliveira. Vou repetir aqui, tá? A religião, ela desempenha papel significativo na história da humanidade. Por meio dela, indivíduos e comunidades procuram responder às grandes questões relacionadas à existência, ao sofrimento, à morte, à transcendência, à esperança e o sentido da vida. Sejam todos bem-vindos aí, Elias Oliveira, Ademar, Silene, Vitor Hugo. No cristianismo, a fé não se manifesta somente como experiência individual. Ela também se desenvolve em comunidade. A igreja, ao longo da história, constitui estruturas, lideranças, ministérios, formas litúrgicas, doutrinas, organizações e instituições destinadas a preservar e transmitir a fé. A existência de estruturas religiosas, portanto, não é necessariamente negativa. Toda comunidade necessita de alguma forma de organização. O problema surge quando o instrumento passa a ocupar o lugar da finalidade. Uma instituição que deveria existir para servir pessoas pode começar a exigir que as pessoas existam para preservar a instituição. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí agora, tá? Nesse momento, ocorre uma inversão teológica. A estrutura deveria servir à vida, mas a vida passa a servir à estrutura. E essa problemática é especialmente relevante no contexto religioso contemporâneo, no qual questões relacionadas à autoridade, à liderança, ao poder, à tradição, à reputação institucional, disciplina e manutenção organizacional podem entrar em conflito com necessidades humanas concretas. Observem bem. E o presente artigo ele procura discutir uma questão central. O que acontece quando a preservação da instituição religiosa se torna mais importante do que a dignidade, a dor, a restauração e a vida das pessoas? E a partir dessa pergunta, desenvolve-se uma crítica teológica à religiosidade institucional, sem negar a importância da igreja e da organização religiosa, mas questionando situações em que a estrutura ela deixa de ser o meio e transforma-se em finalidade. Religião, liderança e espiritualidade. Mas é preciso fazer uma distinção. Nem todo religioso ele coloca a estrutura acima das pessoas. O problema aparece quando a instituição, as regras ou a preservação do poder passam a ser consideradas mais importantes do que aqueles que a própria religião deveria servir. E por que isso pode acontecer? A instituição religiosa
passa a ser confundida com a própria vontade de Deus, quando alguém começa a pensar que defender a organização é necessariamente defender a vontade de Deus. Qualquer questionamento à estrutura passa a ser vista como rebeldia ou ameaça espiritual. Assim pode ocorrer uma inversão. A estrutura deveria servir as pessoas, porém as pessoas passam a servir a estrutura. Também medo de perder o controle. Instituições religiosas possuem cargos, autoridades, hierarquias, patrimônio, regras e formas de funcionamento. Quando alguém questiona essa estrutura, líderes podem sentir que estão perdendo a autoridade. Nesse caso, a preocupação deixa de ser como podemos cuidar da pessoa e passa a ser como podemos preservar a organização. O legalismo pode substituir a misericórdia. Esse fenômeno aparece inclusive nos evangelhos. Jesus criticou uma religiosidade que preservava regras, mas negligenciava o ser humano. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí, ok? Em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus afirma: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O princípio é profundo. A regra existe para cumprir uma finalidade humana e espiritual. Ela não deveria destruir as pessoas que deveria proteger. A estrutura é visível. A pessoa é complexa. Uma instituição consegue medir coisas como quantidade de membros, frequência, arrecadação, cargos, templos, programas, eventos, crescimento institucional. Mas não é tão simples medir a dor, a solidão, a frustração, o trauma e a necessidade espiritual de uma pessoa. Por isso, uma organização, ela pode acabar valorizando aquilo que consegue contabilizar e negligenciando aquilo que realmente importa. Quando o poder religioso se torna mais importante que o cuidado, esse é talvez o ponto mais delicado. Viu, Murilo? Ítalo? Quando a autoridade passa a ser protegida a qualquer custo, pode surgir uma espiritualidade institucionalizada. Elias Oliveira, José Oliveira, um abração para vocês, em que cargo, pessoa, regra, misericórdia, imagem da instituição, verdade, hierarquia, diálogo, manutenção do sistema, a restauração do indivíduo. Isso pode acontecer em diferentes tradições religiosas, não somente no cristianismo. O modelo de Jesus é diferente. Na perspectiva cristã, Jesus coloca o ser humano no centro do cuidado. Ele se aproxima dos marginalizados, toca pessoas consideradas impuras, conversa com aqueles que eram desprezados e demonstra misericórdia diante daqueles que a religião do seu tempo frequentemente excluía. Observem que o ministério de Jesus é um ministério de abraçar, de cuidar, de reconciliar. É um ministério de amor, de compaixão e de misericórdia. Em Mateus 9, versículo 13, Jesus declarou: misericórdia quero, não sacrifício. Isso estabelece uma crítica profunda à religiosidade, que mantém a aparência externa, mas prende a capacidade de amar. Porque as pessoas estão preocupadas se o fulano pintou o cabelo ou não. Inclusive eu pintei o meu cabelo, fiquei até mais novo. Se usam bermuda ou se não usam bermuda. Eu uso bermuda. Eu vou à praia de roupa de praia. E eu recebo muitas críticas por causa disso.
Já fui chamado a atenção várias vezes. E uma reflexão teológica, podemos formular assim: quando a estrutura religiosa deixa de existir para servir ao ser humano e passa a exigir que o ser humano exista para preservar a estrutura, a instituição corre o risco de transformar o meio em finalidade. O templo, a denominação, a organização, os cargos, os estatutos e as tradições podem ter sua importância. E tem, claro que tem. Mas nenhum deles deveria possuir mais valor do que a pessoa humana. A própria mensagem de Cristo aponta para isso. A estrutura deve ser instrumento do reino. Não o reino deve ser instrumento da estrutura. Essa reflexão, na realidade, daria até um capítulo, para um livro. Quando a instituição se torna mais importante que o ser humano. Uma crítica teológica à religiosidade institucional. Então, queridos, o objetivo aqui, desse artigo, o objetivo geral, é analisar sob uma perspectiva teológica cristã o fenômeno da valorização excessiva da instituição religiosa em detrimento do ser humano. E como objetivos específicos, pretende-se analisar a relação entre instituição religiosa e pessoa humana, compreender o perigo do legalismo religioso, examinar a crítica de Jesus à estrutura religiosa do seu tempo, discutir autoridade e poder dentro das instituições religiosas, refletir sobre a diferença entre religião institucional e espiritualidade, demonstrar a centralidade da misericórdia na mensagem cristã e propor uma compreensão da igreja como estrutura destinada ao serviço e à restauração humana. Porque, na realidade, a missão da igreja deve ser restaurar o indivíduo, visitá-lo nos momentos de tristeza, ajudá-lo nos momentos de necessidade, compreender a dor da pessoa e não aumentar a dor da pessoa. E a metodologia que eu usei aqui, essa pesquisa, ela caracteriza-se como bibliográfica, qualitativa, exploratória e de abordagem teológica. O estudo fundamenta-se na análise de textos bíblicos, especialmente dos evangelhos, e no diálogo com as obras de teologia, história do cristianismo, sociologia da religião. Inclusive eu estou terminando a minha 11ª pós em ciências da religião, e justamente vou citar aqui as obras de história do cristianismo, sociologia da religião e ciências da religião. E a pesquisa, ela utiliza uma perspectiva predominantemente cristã teológica, procurando compreender a instituição religiosa a partir dos princípios do Evangelho. Antônio, bom dia, tudo bem? Mévia, bom dia. A partir dos princípios do Evangelho e das práticas de Jesus. Não se pretende aqui afirmar que todas as instituições religiosas sejam necessariamente opressoras, ou que toda autoridade seja prejudicial. A proposta consiste em analisar criticamente os casos em que a estrutura institucional, a manutenção do poder ou a preservação da imagem passam a ocupar o lugar que deveria pertencer ao cuidado com as pessoas. Compartilhe aí a nossa live com outras pessoas, ok?
Vejamos a instituição religiosa, meio ou finalidade. A instituição possui uma função importante. Ela pode organizar comunidades, preservar tradições, formar líderes, promover ações sociais, ensinar a fé e proporcionar espaços de culto e comunhão. No cristianismo, a igreja possui uma dimensão comunitária fundamental. Entretanto, existe uma diferença entre ter uma estrutura e tornar-se escravo da estrutura. A instituição deveria ser o meio pelo qual a comunidade realiza sua missão. Quando passa a considerar sua própria preservação como objetivo absoluto, pode ocorrer uma inversão de valores. Nesse processo, a pergunta deixa de ser o que é melhor para as pessoas e passa a ser o que é melhor para a instituição. Essa mudança, aparentemente pequena, possui profundas consequências. A pessoa passa a ser vista apenas como membro, número, dizimista, colaborador, eleitor, voluntário, ocupante de cargo e instrumento de crescimento institucional. Quando isso acontece, existe o risco de a dignidade humana ser substituída pela utilidade institucional. Faz muitos anos que uma irmã me procurou lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, muito triste. Eu sempre oro pelas pessoas, as pessoas me procuram muito, de todas as denominações, de todas as religiões, para que eu possa orar por elas. E ela estava muito triste e ela me disse, olha, eu preciso da sua oração, preciso da sua ajuda. O meu pastor, faz 6 meses que eu não vou à igreja porque eu estou doente, na realidade. E o pastor me telefonou e disse, irmão, eu estou notando aqui a ausência do seu dízimo, já faz 6 meses. Então vejam vocês, o pastor estava preocupado com o dízimo da irmã. Não estava, nem sequer perguntou como a irmã estava. Então observem que isso é uma aberração muito forte. O ser humano como finalidade do cuidado. A perspectiva bíblica apresenta o ser humano como portador de dignidade. No relato da criação, Gênesis, capítulo 1, versículo 27, apresenta o ser humano como criado à imagem e semelhança de Deus. Essa afirmação, ela possui enorme importância antropológica e teológica. Se o ser humano possui dignidade por sua relação com o Criador, nenhuma instituição religiosa deveria reduzir a pessoa a um simples recurso organizacional. A igreja não deveria perguntar somente o que essa pessoa pode fazer pela instituição. Deveria perguntar também como podemos cuidar dessa pessoa. Essa mudança de perspectiva transforma radicalmente a compreensão da liderança. O líder deixa de ser apenas administrador de pessoas e se torna alguém chamado ao serviço. Prestem bem atenção. Gregória, José Pereira, Rildo. Jesus e a crítica à religiosidade que esquece o ser humano. Um dos aspectos mais importantes para a compreensão da crítica de Jesus. Lawrence, tudo bem? A religiosidade encontra-se na relação entre lei, tradição e pessoa. Em Marcos 2,27, Jesus declara que o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E esse texto nos apresenta um princípio teológico fundamental. Jesus não está simplesmente rejeitando a existência do sábado.
ele está questionando uma interpretação religiosa na qual a regra deixa de cumprir sua finalidade e passa a produzir opressão. Porque Jesus, como um judeu justo, ele guardou o sábado. A princípio, pode ser aplicado à instituição. A estrutura deve existir em favor da missão. A missão não deve ser sacrificada para preservar a estrutura. Uma igreja ela pode possuir estatutos, normas, tradições e formas de organização. Porém, quando essas estruturas passam a esmagar a pessoa, a teologia cristã precisa perguntar se o meu não tornou lugar do fim. Vocês me compreendem? Misericórdia quero e não sacrifício. Em Mateus 9:13, Jesus declara: misericórdia quero e não sacrifício. A afirmação possui grande importância para uma crítica teológica da religiosidade institucional. A religião pode possuir culto, liturgia, regras, sacrifícios, cerimônias, discursos, doutrinas, estruturas. Mas se não houver misericórdia, essas práticas podem perder o seu significado espiritual. Vocês estão me compreendendo? A misericórdia coloca o sofrimento humano diante da consciência religiosa. E uma instituição pode estar preocupada com sua reputação enquanto uma pessoa está sofrendo. Por estar preocupada com sua imagem enquanto alguém está sendo humilhado. Por estar preocupada com seus números enquanto alguém está abandonando a fé por causa de uma experiência traumática. É exatamente nesse ponto que a crítica profética e a mensagem de Jesus tornam-se relevantes. Vejamos o perigo do legalismo religioso. O legalismo ocorre quando normas e regras passam a ocupar uma posição desproporcional dentro da experiência religiosa. A regra deveria orientar. A regra que deveria orientar passa a dominar. A disciplina que deveria restaurar passa a punir, ela torna-se punitiva. A autoridade que deveria servir passa a controlar. A doutrina que deveria ensinar passa a ser utilizada para silenciar. E a pessoa não tem vez nem voto, não pode ser uma pessoa crítica, não pode criticar. Porque muitas instituições religiosas, elas não querem que os seus liderados estudem, porque eles não podem ter um poder crítico. Se critica, já está fora ali da organização. O problema não está necessariamente na existência da lei ou da disciplina. Comunidades precisam de princípios e limites. O problema está na desumanização provocada pelo uso inadequado da regra. E a pergunta fundamental deveria ser: essa norma está contribuindo para a restauração da pessoa ou simplesmente para a preservação do sistema? Vejamos aqui quando a autoridade religiosa se transforma em poder. Toda instituição precisa de liderança. Entretanto, autoridade e poder não são conceitos necessariamente idênticos. A autoridade, em sua dimensão saudável, conduz, orienta, protege, serve.
E o poder utilizado de maneira abusiva pode controlar, intimidar, excluir e silenciar. Jesus, ele apresentou uma concepção radicalmente diferente da liderança. Em Marcos 10, 43 ao 45, ele ensina que aquele que deseja ser grande deve ser servo. Essa concepção modifica a própria compreensão da liderança religiosa. O líder não deveria perguntar: quantas pessoas estão debaixo da minha autoridade? Mas quantas pessoas foram ajudadas pelo meu serviço? Essa mudança representa uma verdadeira revolução na compreensão do ministério cristão. Aí nós temos aqui a inversão entre cargo e serviço. O cargo religioso pode ser necessário para organizar determinada comunidade. Porém, o cargo religioso não transforma automaticamente alguém em uma pessoa espiritualmente superior. Não é você ter uma carteirinha de missionário, de pastor ou de obreiro, que te vai conduzir ao reino dos céus. Nós entramos no reino de Deus através do novo nascimento. Eu preciso nascer de novo. E é através da graça de Deus mediante a fé. O título não substitui o caráter. A posição não substitui a humildade. A autoridade não substitui o amor. A função ministerial deveria ser compreendida como responsabilidade e serviço. Nesse sentido, uma liderança que utiliza seu cargo para humilhar, controlar ou excluir pessoas pode preservar sua posição institucional, mas contradizer os princípios fundamentais do ministério cristão. Vejamos aqui a igreja e a pessoa ferida. Um dos maiores testes da espiritualidade de uma instituição não está na maneira como ela trata os fortes, mas na maneira como trata os vulneráveis. Me compreendem? Uma igreja pode possuir excelente estrutura, grandes templos, organização administrativa e grande visibilidade pública. Entretanto, a pergunta teologicamente relevante permanece: como ela trata aquele que está ferido? Jesus aproximava-se das pessoas marginalizadas. Ele acolhia as pessoas rejeitadas. Conversava com aqueles que eram socialmente desprezados. Tocava aqueles que outros evitavam. Perdoava pecadores. Restaurava pessoas. Portanto, uma igreja que deseja seguir Cristo deveria compreender a restauração humana como parte central da sua missão. Quando a reputação institucional se torna mais importante que a verdade, existe um perigo particularmente grave quando a instituição ela passa a proteger sua reputação acima da verdade. Isso pode gerar mecanismos de silêncio, problemas são escondidos, pessoas são desacreditadas, denúncias são ignoradas, líderes são protegidos indiscriminadamente. A instituição procura preservar sua imagem, mas o Evangelho não estabelece a reputação como valor supremo. A verdade possui importância fundamental na tradição cristã. E uma instituição espiritualmente madura,
ela deveria ser capaz de reconhecer seus próprios erros, pedir perdão, corrigir injustiças e reconstruir relações. Vejamos aqui a religiosidade institucional e a espiritualidade. É importante distinguir religião institucional de espiritualidade. A religião institucional, ela envolve estruturas, doutrinas, comunidades, lideranças e práticas coletivas. A espiritualidade, ela está relacionada à experiência interior da fé. Sentido, transcendência e relacionamento com o sagrado. As duas dimensões podem coexistir de maneira saudável. E o problema aparece quando a estrutura passa a substituir a experiência espiritual. Pode existir uma pessoa extremamente ativa religiosamente. Pode existir uma pessoa extremamente ativa religiosamente e, ao mesmo tempo, espiritualmente distante dos valores fundamentais do Evangelho. Pode existir muito movimento externo e pouca transformação interior. Jesus criticou exatamente esse tipo de religiosidade quando denunciou essa prática exterior que não compreendia ao interior do ser humano. Vejamos o paradoxo da religiosidade. Muito culto, pouca misericórdia. Um dos grandes paradoxos da religiosidade institucional é a possibilidade de existir grande atividade religiosa acompanhada de pouca sensibilidade humana. Uma comunidade pode realizar cultos, conferências, simpósios, congressos, campanhas, eventos, reuniões, projetos. Entretanto, se não consegue perceber a dor de seus próprios membros, precisa reavaliar sua espiritualidade. A verdadeira espiritualidade cristã não pode ser medida somente pela intensidade de culto. Ela também precisa ser percebida pela qualidade das relações humanas. A igreja como hospital espiritual. Uma metáfora importante para compreender a missão da igreja é a ideia de que ela deve ser lugar de tratamento, restauração e esperança. Pessoas chegam à comunidade religiosa trazendo perdas, conflitos, culpa, medo, solidão, sofrimento, fracasso, dúvidas, necessidades espirituais. A igreja não deveria aumentar desnecessariamente essas feridas. Ela deveria ser espaço de acolhimento, verdade, arrependimento, perdão e restauração. Isso não significa abolir responsabilidade moral ou disciplina. Significa compreender que a disciplina cristã deve buscar restauração, não simplesmente punição. Não exclusão. Não. Se você não está bem aqui, pode sair. Se você não está gostando da minha palavra, retire-se. Se você não está concordando, não venha ao culto. A porta de saída ali está. Eu já ouvi muito isso. E me entristece o coração. A estrutura é necessária, mas não pode ser absolutizada.
é necessário evitar um erro contrário, acreditar que toda estrutura religiosa seja necessariamente ruim. A igreja necessita de organização, necessita de liderança, e uma boa liderança, que esteja preparada, que tenha formação teológica, necessita de doutrina. Estou falando de doutrina, não estou falando de costumes. Necessita de responsabilidade administrativa, necessita de critérios e princípios. O problema ocorre quando essas coisas se tornam absolutas. Uma estrutura saudável, queridos, é aquela que permanece aberta à avaliação e à correção. Ela deve perguntar constantemente: nossa organização está ajudando a cumprir a missão de Cristo? Se a pergunta for negativa, a estrutura precisa ser reformada. Uma nova compreensão da liderança cristã. A liderança cristã deve fundamentar-se em 5 princípios. Serviço, o líder existe para servir. Humildade, a autoridade não elimina a necessidade de aprender. Ontem eu estive no culto de ensino e o pastor explicou muito bem sobre Marta, Maria e Lázaro. Marta dedicando-se ao serviço, Maria dedicando-se à contemplação, à adoração, e o Lázaro, que era amigo de todos, buscando pessoas para ouvirem a mensagem de Jesus. Os 3 corretíssimos. Um não é melhor do que o outro. Um complementa o outro. E o pastor explicou muito bem. Porém, Maria escolheu a boa parte, né, que era estar aos pés de Cristo, significando ali adoração. Então, uma nova compreensão da liderança cristã fundamenta-se no serviço, na humildade. A autoridade não elimina a necessidade de aprender. Na misericórdia, a pessoa não pode ser reduzida ao seu erro. Na justiça, a instituição deve ser capaz de reconhecer injustiças, inclusive quando envolvem pessoas influentes. Restauração, a finalidade da disciplina cristã, deve incluir a possibilidade de recuperação e restauração. Não lançar fora a pessoa. Se você não está concordando com a nossa fala aqui, retire-se. Isso não é amor, isso não é misericórdia. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que um líder fala. E realmente não concordo. Eu sou livre para expressar os meus pensamentos. E graças a Deus que eu tenho o meu ministério de lives. E a restauração e a finalidade da disciplina cristã devem incluir a possibilidade de recuperação e reconciliação. Uma crítica profética à instituição. A crítica à instituição religiosa não significa necessariamente rejeição da igreja. Em muitos casos, a crítica pode ser uma forma de amor à igreja. Os profetas do Antigo Testamento criticaram Israel justamente porque pertenciam ao contexto da fé de Israel. Jesus, ele criticou líderes religiosos porque desejava revelar a verdadeira finalidade da relação com Deus. Portanto, uma crítica teológica responsável não deve ser simplesmente destruir. Ela deve procurar denunciar, corrigir, restaurar e transformar. A crítica que somente destrói pode tornar-se ressentimento. A crítica que busca restauração pode tornar-se instrumento profético. Vejamos aqui o princípio do amor como critério final. O cristianismo, ele possui um critério extraordinariamente poderoso para avaliar sua própria prática, que é o amor. Jesus, ele resumiu a lei no amor a Deus e ao próximo. Mateus capítulo 22,
versículos 37 ao 40. Paulo também apresenta o amor como elemento central da vida cristã, em 1 Coríntios capítulo 13. Isso significa que uma instituição, ela pode perguntar: nossa estrutura está produzindo amor? Nossa liderança está produzindo amor? Nossa disciplina está produzindo restauração? Nossa doutrina está conduzindo a verdade e ao amor? Nossa organização está cuidando das pessoas? Nancy, tudo bem? Se a resposta for negativa, existe motivo para reflexão teológica. Uma igreja centrada na pessoa sem abandonar a verdade. Colocar o ser humano no centro do cuidado não significa colocar o ser humano acima de Deus ou abandonar a verdade bíblica. Este ponto precisa ser cuidadosamente esclarecido. A perspectiva cristã não propõe faça tudo o que o ser humano deseja. Faça tudo o que o ser humano deseja. Mas ela propõe trate o ser humano segundo a dignidade que Deus lhe concedeu. Amor não significa ausência da verdade. Misericórdia não significa ausência de responsabilidade. Graça não significa ausência de transformação. A igreja precisa unir verdade e misericórdia. Resultados aqui da nossa reflexão. A análise desenvolvida permite-nos identificar alguns resultados fundamentais. Primeiro, a instituição religiosa possui importância legítima, mas não deve transformar-se em finalidade absoluta. Segundo, o ser humano possui dignidade que não depende de sua utilidade para a organização. Terceiro, a liderança cristã deve ser compreendida principalmente como serviço. Quarto, o legalismo pode transformar instrumentos religiosos em mecanismos de opressão. Quinto, a misericórdia constitui elemento fundamental da espiritualidade apresentada por Jesus. Sexto, a igreja deve possuir mecanismos de autocorreção, transparência e reconhecimento de erros. Sétimo, uma instituição saudável deve ser capaz de colocar sua estrutura a serviço da missão das pessoas. Vamos aqui às nossas considerações finais. A presente pesquisa procurou demonstrar que o problema fundamental não está na existência da instituição religiosa, mas na inversão de prioridade que pode ocorrer dentro dela. A doutrina possui sua importância. A igreja necessita de organização, de liderança, de doutrina, administração, identidade. Entretanto, esses elementos devem permanecer subordinados à missão que justificou sua existência. Quando a instituição ela passa a valer mais que as pessoas, ocorre uma grave inversão. Quando o cargo vale mais que o caráter, a liderança enfraquece. Quando a regra vale mais que a misericórdia, a religião pode tornar-se opressiva. Quando a reputação vale mais que a verdade, a instituição ela perde sua capacidade profética. Quando a manutenção do poder vale mais que a restauração do ferido, a estrutura deixa de cumprir sua finalidade espiritual. A mensagem de Jesus oferece um caminho diferente. O Cristo dos evangelhos não ignora a verdade, mas também não transforma a verdade
é instrumento de crueldade. Ele confronta o pecado, mas também restaura pecadores. Ele denuncia a hipocrisia religiosa, mas oferece graça aos quebrantados. Ele critica estruturas religiosas, quando elas colocam peso sobre as pessoas, mas não abandona a comunidade de fé. A grande questão, portanto, não é simplesmente: devemos ter instituições religiosas? A pergunta mais profunda é: que tipo de instituição estamos construindo? Uma instituição, ela pode ser um lugar de poder ou de serviço. Pode produzir medo ou esperança. Pode proteger aparências ou defender a verdade. Pode excluir feridos ou restaurá-los. Pode transformar pessoas em números ou reconhecer neles seres humanos criados à imagem de Deus. A teologia cristã é chamada, portanto, a recuperar uma visão da igreja como comunidade de serviço, misericórdia, verdade, comunhão e restauração. A instituição deve existir para servir a missão. A liderança deve existir para servir as pessoas. A doutrina deve conduzir à verdade. A disciplina deve buscar restauração. E a religião deve conduzir o ser humano ao encontro com Deus e à prática do amor. Assim, pode-se formular a tese central desse estudo da seguinte forma: quando a instituição se torna mais importante que o ser humano, a estrutura deixa de ser instrumento da missão e passa a competir com a própria missão. E na perspectiva do Evangelho, porém, a verdadeira grandeza da instituição religiosa não está em sua capacidade de preservar a si mesma, mas em sua capacidade de servir, acolher, corrigir, restaurar e conduzir as pessoas a Deus. Amém? Eu espero ter contribuído aí convosco, e as referências aqui consultadas foram Almeida Revista e Atualizada, a Bíblia Sagrada, Fagner, Antônio, tudo jóia, Filosofia e Fé Cristã, Colin Brown, Discipulado Dietrich Bonhoeffer, O Sagrado e o Profano, a Essência das Religiões, Mircea Eliade, Microfísica do Poder, Michel Foucault, A Interpretação das Culturas, Clifford Geertz, História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonçalves, Teologia Sistemática, Wayne Grudem, A Religião no Início do Milênio, João Batista Libânio, Teologia da Esperança, Georgen Moltmann, O Sagrado, Rudolf Otto, A Cruz de Cristo, John Stott, Teologia Sistemática, Paul Tillich, Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva, Max Weber, e outros. Eu espero ter contribuído, ter ajudado, e que vocês possam olhar único e exclusivamente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Nele nós podemos confiar 100%, para ele nós podemos acudir, nós podemos orar, contar os nossos problemas, confessar os nossos pecados, porque ele não vai criticar, ele não vai lançar fora ninguém. Pelo contrário, ele vai estender as mãos ao ferido. Um beijo muito grande do professor Nelson, ok? Se alguém quiser o nosso estudo aqui, a nossa pesquisa, podem me procurar no privado, que eu estarei mandando
sem nenhum ônus, sem nenhum gasto econômico. Dai de graça o que de graça recebeste. Apesar de que eu gastei muito para estudar. Porém, o que Deus me deu é muito superior. Beijo, meus queridos. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Amém?